Se você procura um carro para transporte de cargas e que seja muito versátil na cidade, esse é o carro certo para você. Fiat Scudo Cargo, que custa na casa dos R$205 mil. Todos os detalhes do carro você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida com relação a esse carro, deixe nos comentários que eu te respondo, ou caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários que eu faço a avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro, basta agendar uma avaliação gratuita para fazer o melhor negócio do mercado e bora para a avaliação. O Fiat Scudo, ele é um dos casos interessantes da Stellantis, que ele é um modelo que é vendido pela Fiat, vendido pela Citroën e pela Peugeot com nomes diferentes e alguns detalhes diferentes. Aqui no Fiat Scudo a gente tem farol e grade diferente, com o logo da Fiat em destaque, e nos outros modelos a gente tem uma grade única com a diferença da marca ali, se é Citroën ou Peugeot. Na Peugeot você tem o Peugeot Expert e a Citroën Jumpy, e na Fiat o Fiat Scudo. Então aqui de visual da frente a gente tem esses detalhes. Esse carro aqui tem farol de neblina dianteiro. Vindo para a lateral, a gente tem as rodas de ferro aqui de 16 polegadas, pneu bem borrachudo mesmo para poder melhorar a questão de amortecimento. Isso é interessante do ponto de vista de conforto de rodagem. Vindo aqui para a traseira, você pode ver, ele é um carro bem grande, são 5,3 metros de comprimento, pouco mais de 1,90 m de largura. E aqui na traseira a gente tem um ótimo espaço, são 6.100 litros de volume para você carregar a sua carga. Tem iluminação na parte superior, ganchos para amarração, e você consegue carregar tudo que você precisa aqui. Ele tem variações caso você utilize esse carro para carregar uma carga refrigerada, então você consegue fazer as adaptações necessárias. E o que é mais interessante nesse caso é que esse carro tem abertura pela lateral. Então aqui você consegue colocar a carga tanto pela traseira quanto pela lateral. Isso tanto na questão do momento em que você vai carregar o carro, quanto na questão do momento em que você vai descarregá-lo. Digamos que você faça entregas, por exemplo, de marketplaces e tudo mais, você utiliza caixas menores. Então você consegue colocar as caixas aqui, parar de uma maneira simples, abrir somente a porta lateral e descarregar por aqui na calçada de uma maneira mais fácil. Então esse é um ponto bem interessante. E lembrando, o que é mais interessante desse carro é que ele é um carro que você consegue dirigir com carteira B, porque ele tem a capacidade de carga de até 1,5 toneladas. Então esse é um ponto positivo, você não precisa se preocupar aqui em ter carteiras acima, C ou D. Aqui, já na carteira B, você consegue dirigir esse carro, e esse é um ponto bem interessante dele. Aqui no interior dá para destacar como a gente tem bastante espaço e conforto para quem vai aqui na hora do trabalho. Então, falar aqui de detalhes começando pela porta, a gente tem um acabamento até que bem legal, aqui uma diferença de acabamento da parte superior para inferior, mas como a gente está falando de um carro de trabalho, a gente precisa que ele seja útil. Então, o primeiro ponto positivo é que ele tem os vidros elétricos e retrovisores elétricos, então você não precisa se preocupar de manivela aqui ou pedir para o seu companheiro de trabalho regular o retrovisor do lado direito para você. Aqui a gente tem a maçaneta de abertura, e aonde seria a alça de apoio, ela já é um bom porta-objetos. Então a gente tem um bom porta-objetos aqui e um bem grande nessa parte inferior, ó. Aqui você consegue colocar 2, 3 garrafas de 2 litros aqui, bem grande, para você carregar o que você precisar dos seus aparatos mesmo. Aqui, primeiro falando da posição de dirigir, o banco tem a posição de cadeirinha, tem um ótimo comprimento aqui, então para você na hora do trabalho, dificilmente você vai se cansar dessa posição de dirigir, porque é uma posição muito boa. Você consegue regular a altura aqui, então independente do tamanho do motorista, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, é bem fácil você achar uma altura boa para você conduzir o veículo. Você não consegue muito reduzir aqui o banco para a traseira, porque essa parte de trás é fechada, então aqui eu estou no limite. Se eu trazer para frente eu consigo, para trás já está no final aqui. A não ser que você venha aqui na lombar, deixa um pouco mais reto, aí você consegue jogar o banco um pouquinho mais para trás.
você prejudica um pouquinho aqui o apoio da coluna, mas você tem um pouco mais de espaço para as pernas. Para mim, a posição mais confortável estava essa daqui mesmo, então vou deixar. Um outro detalhe importante é que ele também tem aqui a regulagem de altura do volante. Então eu consigo mexer aqui e também a profundidade. Então, posição de dirigir é a coisa mais fácil para você. Um outro ponto, aproveitando que você está me olhando daí, olha que legal, esse carro ele tem piloto automático e limitador de velocidade. Então, digamos que você vai entrar numa cidade, tem limite de velocidade de 50 por hora, você consegue colocar aqui como limitador para você evitar a questão de multas e consegue ligar também o piloto automático caso você esteja numa rodovia, precise descansar um pouquinho as pernas, você programa lá a velocidade máxima da rodovia, ele vai manter nessa velocidade e você vai controlando só aqui pelo volante. Ponto bem positivo para falar desse carro. Aqui no painel a gente tem a regulagem de altura do farol. Então você consegue regular aqui em até 6 posições, é um número bastante incomum, tem bastante posições aqui para você fazer a regulagem de altura do farol desse carro. Claro, um ponto que vai influenciar bastante na altura é se o carro vai estar carregado ou não, isso vai deixar a frente mais alta. Então, para que você não ofusque os motoristas da frente, os outros carros, você consegue regular a posição aqui do farol de uma maneira mais confortável. Vindo aqui para o painel de instrumentos. Ele é um painel de instrumentos até que relativamente simples, mas bem completo em relação às funções. A gente tem o marcador de velocidade, do lado direito o marcador de RPM, aqui nível de combustível e temperatura do motor. Na parte de baixo a gente tem os botões aqui para voltar a função ou para ver a questão de manutenção. Aqui iluminação do painel e aqui para você zerar o odômetro. Mas como você pode ver, ele tem um pequeno computador de bordo aqui na parte central, tem o velocímetro digital, temperatura externa, hora, o odômetro na parte inferior e aqui a gente tem as funções do computador de bordo. Então, por exemplo, consumo urbano por enquanto em 15.1, quantos quilômetros já rodou desde a última vez que foi zerado o trip, qual que é a autonomia, então com esse combustível que a gente consegue rodar até 920 quilômetros. Tem aqui informação de consumo instantâneo, então enquanto você estiver dirigindo, ele vai mostrar qual que é o consumo aqui. E aqui a informação de média de velocidade. Ele é bem completo, tem as informações que você precisa e como você pode ver, o consumo dele urbano e a autonomia é bem boa. Já aqui na parte central, a gente tem as informações, por exemplo, esse carro ele não vem com multimídia, é um carro focado mais em trabalho, então ele tem preparação para som, você consegue utilizar um som aqui. Para multimídia você precisa fazer uma adaptação aqui no painel, para encaixar uma multimídia aqui. Na parte inferior a gente tem os controles aqui do ar-condicionado. O ar-condicionado é bem eficiente, na verdade. A gente consegue ficar de uma maneira bem confortável aqui com a temperatura, ele é bem simples de utilizar. Tem a função aqui também de desembaçamento dos retrovisores externos, função importante também dependendo de onde você esteja. Tem aqui o botão de travamento das portas. Tem o botão aqui apenas para destravamento da porta lateral, por exemplo, da porta traseira, você pode individualizar isso dessa forma. Luzes de advertência, o botão aqui do controle de tração e esse carro também tem start-stop, então você consegue ligar e desligar o sistema por aqui. Como você pode ver também, ele não tem nenhuma entrada USB, então caso você precise ou quando você precisar utilizar seu celular para usar os mapas, você precisa usar um adaptador aqui para fazer o carregamento. E como esse carro aqui é um carro focado em trabalho, ele precisa otimizar ainda mais o espaço dele para a utilização, principalmente de quem vai trabalhar aqui. Tem aqui uma área na parte superior que é um porta-copos para você colocar sua bebida, para você se refrigerar. Então ele aqui é um porta-copos de uma maneira até que fica de fácil acesso. E na parte central aqui ele tem um grande porta-objetos aqui onde você pode colocar, por exemplo, a sua prancheta com suas ordens de serviço, colocar bastante coisa aqui. Ele é bem grande, ó. E é bem profundo, então dá para você colocar bastante coisa aqui, vários papéis para utilização. Fora isso, tem esse espaço aqui que não é muito profundo, então você não consegue colocar grandes coisas aqui, você não consegue aproveitar esse espaço, mas para colocar o celular você conseguiria colocar o celular aqui como está o meu. O que para mim poderia ser melhor nesse espaço aqui aproveitado é que como ele não tem multimídia e você com certeza vai precisar utilizar seu celular para se direcionar para os seus endereços de entrega, para o seu trabalho, falta a possibilidade aqui de ter um suporte para celular já nativo. Porque quando você coloca um suporte, você vai colocar um suporte para o celular ficar aqui no vidro. Então vai ficar mais ou menos nessa posição.
Aqui fica longe para você mudar de endereço, às vezes nessa posição aqui no vidro o celular vai acabar esquentando, ele vai perder eficiência, não é uma posição legal. Se você coloca o celular aqui mais lateral, ele fica na posição mais fácil para você acessar, mas fica numa posição que você está mais vulnerável para roubos e tudo mais, então é uma questão mais de segurança. Então talvez se ele tivesse um suporte para você colocar aqui, adaptado aqui na saída de ventilação, onde ele ficaria refrigerando também com a questão da temperatura, ele ficaria sempre na tomadinha, então seria talvez uma opção de colocar aqui como um item de série, seria importante. Vindo aqui falando aqui da manopla de câmbio, ela fica numa boa posição. Então, quando eu estiver dirigindo, eu não preciso esticar muito a mão, eu estou numa posição que é fácil aqui ó, do volante para ela, e como você pode ver, são 6 marchas. No dia a dia, utilização em cidade até 50 por hora, você não vai passar da 4ª marcha, você vai ficar entre 3ª e 4ª, porque esse carro aqui é um carro que vai priorizar o torque, tem um câmbio também bastante curtinho. Então, principalmente essa 5ª e 6ª marcha vai ser ideal para quando você utilizar ele em estrada. E como eu estava falando aqui da questão de aproveitamento de espaço, aí você vai carregar, você pode carregar até 2 pessoas aqui no seu lado, então são 3 pessoas aqui na frente, e onde você vai colocar as suas coisas, às vezes você está com a parte traseira lá super carregada, você tem a sua mochila, tem algum outro aparato onde você vai guardar isso, e tem uma opção aqui debaixo do banco, olha só que legal. Então, você precisando de espaço, você tem aqui na porta também o mesmo bagageiro lateral aqui de suporte que tem na porta do motorista, mas você tem esse espaço aqui embaixo do banco, ó. Levantou, você tem aqui um espaço fechado onde você consegue colocar carteira, pode colocar outros objetos aqui para eles não se perderem, e uma mochila caberia tranquilamente aqui nessa parte inferior para você carregar e depois sabendo que ela está numa posição escondidinha aqui sem aparecer muito, guardando as suas coisas de valor. Agora aproveitar e mostrar para vocês como que é esse motor. Aqui ele usa um motor 1.5 turbo de 4 cilindros a diesel. Então como você pode ver aqui, a frente é bem curtinha, então espaço para trabalho aqui você não é dos melhores, então o motor fica numa posição muito baixa também. Então caso você precise fazer algum trabalho maior, talvez você tenha que fazer por baixo do veículo ou claro fazer por cima, mas ficando numa altura que você consiga adentrar aqui de uma maneira mais fácil. No mais, os componentes são de fácil acesso, você tem ali a questão do filtro de ar, você tem a turbina aqui bem posicionada, a vareta de óleo, ficando bem perto da turbina talvez seja um ponto para você tomar cuidado para você não se queimar na hora de mexer. Tem também aqui o nível do líquido de arrefecimento, o líquido aqui para limpeza dos vidros, tem também aqui da borboleta de aceleração, tem tudo por perto, tudo fácil, e ali a bateria do sistema 12 volts desse carro. Então, talvez o que seja mais difícil é que você vai precisar ficar mais alto para você entrar aqui e fazer a manutenção, ou questão de troca de correia, outros serviços, talvez fique mais fácil por baixo. E agora para ver como que esse carro se comporta, como que é ele aqui na utilização no dia a dia, no seu dia a dia de trabalho, bora pro test drive. O Fiat Scudo tem essa mecânica que gera 120 cavalos e 30.5 kg de torque. O câmbio aqui é manual de 6 marchas e ele tem uma configuração aqui que tem as 2 primeiras marchas bem reduzidas, que é justamente para poder te ajudar a te oferecer mais torque quando está com o carro carregado. Mas um ponto interessante para mim desse conjunto todo, fora a capacidade de carga dele, fora a potência e tudo mais, é o como ele é confortável, como ele me surpreendeu nesse sentido. Primeiro, porque quando a gente pensa num carro de carga que está vazio, a gente cria a imagem do que a gente tinha para outros carros, em que a suspensão ali traseira preparada para carregar peso, quando ela está mais vazia, ela vai ficar mais dura, vai ficar mais rígida. Então você vai andar com o carro pulando mais, o carro, se não tiver carregado, vai ser desconfortável. E não é o caso com esse carro aqui. Então a gente está aqui andando na cidade com o carro descarregado, e o conforto é mais ou menos o mesmo que seria quando se ele tivesse carregado. Ele é bastante agradável nesse sentido. Um ponto positivo também é que ele tem um sistema de suspensão independente nas 4 rodas, então não é um carro que usa eixo de torção ali na traseira. Então esse também é um ponto positivo que também colabora para deixar ele bem confortável. Um outro ponto positivo é, apesar dele ser um carro de 5.3 metros de comprimento, ter mais de 1,90 m de largura, ele é um carro bem fácil de manobrar porque ele tem um ótimo raio de giro aqui do volante. Então você consegue passar com ele aqui em locais de ruas estreitas, em locais que seriam mais de difícil acesso e que torna esse carro um carro muito, muito agradável para o uso em cidade. Claro, não tem como a gente deixar o carro menor, não tem como reduzir a largura dele,
mas nesse sentido a gente deixa o carro muito manobrável. É fácil então de você estacionar ele, é fácil de você passar entre outros carros e fazer uma curva mais fechada, porque ele é bem bom nesse sentido. Talvez para mim o que eu mais senti falta nesse carro, talvez seria ali atrás um sensor de estacionamento que não é item de série. E como ele é um carro bem grande, a gente só tem os retrovisores laterais aqui, para você fazer uma manobra, para você estacionar sem ter uma noção perfeita do tamanho do carro, talvez seja uma coisa que você precise tomar um pouco mais de cuidado. Mas agora, entrando em rodovia, vou mostrar também uma outra qualidade desse carro, é como ele é bom também na estrada. Então aqui, ó, entrando num trecho de rodovia, como eu falei, ele tem um câmbio de 6 marchas, duas primeiras bem reduzidas, ó, primeira, segunda. A partir da terceira, você fica com um carro mais elástico, mais agradável de você dirigir. Então, quando você for pegar um trecho de estrada, olha como ele é ágil, como ele é espertinho. Ó, redução. Bem confortável. Ponto positivo também é que aqui no painel de instrumentos ele tem um marcador para auxiliar você troca de marchas. Então ele vai te mostrar se você precisa reduzir uma marcha, se você precisa aumentar, para oferecer uma melhor condição de rodagem com esse carro. Então esse também é um ponto bem positivo. E também estando aqui em estrada, vou acionar aqui o piloto automático. Ó, vou acionar aqui a função. Tá on. Máxima da rodovia aqui. E agora é só ir embora. É um carro bem agradável quando você for utilizar ele num trecho de rodovia. Se você faz entregas intercidades, que você roda muito com o carro todo dia, isso é um item de conforto que vai te ajudar a ter uma condição de rodagem mais confortável. E como você pode ver, o tanto que ele era confortável lá na cidade, ele é confortável aqui também na estrada, ó. Tudo bem que a estrada aqui é muito bem pavimentada, mas tem diferença de níveis em que a gente está rodando aqui e você não sente a carroceria chacoalhar, não tem balanço. É um carro bem gostoso, sinceramente é uma experiência muito mais positiva do que eu imaginava dirigindo esse Fiat Scudo. A Fiat Scudo, para essa categoria, é um carro que tem um preço bem competitivo, em torno de R$205 mil, como eu falei no começo do vídeo para vocês. É um carro que tem um bom desempenho na cidade, você consegue utilizar de maneira bem confortável até, tanto para quem vai ali dirigindo quanto para carga, não chacoalha tanto. É um carro que anda bem, é um carro extremamente econômico, como você viu, na casa dos 15,3, 15,1 km por litro com diesel na cidade. Na estrada esse número sobe para casa dos 17, 18 e com mais de 900 km de autonomia. Outro ponto interessante também desse carro é o custo de manutenção dele que é baixo. O custo de revisão até os 60 mil quilômetros fica em torno de R$6 mil. É um ponto interessante também para você na hora da compra. Mas e aí você? Por esse preço, R$205 mil, levaria um Fiat Scudo para casa ou qualquer outro veículo dessa categoria? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!